Olá, o desenvolvimento do dólar está parecido com o clima de Londres, absolutamente terrível. Nosso convidado de hoje, para descobrirmos o que está por trás da queda do dólar durante os últimos meses, é Simon Smith, da FX Pro. Vamos tentar entender o que está acontecendo com a economia americana no momento. A confiança do consumidor está baixa. O dólar forte, teoricamente, deveria apoiar as exportações para os Estados Unidos. Então, por que a confiança do consumidor está tão fraca no momento? Por causa de vários fatores. A renda real esteve mais fraca do que o esperado nos Estados Unidos e no mundo. Somente nos últimos 2 ou 3 meses começamos a ver uma melhoria nos dados da renda nos relatórios de emprego. Eu acredito que essa seja a resposta. Em geral, esperávamos que a queda dos preços e de energia daria um impulso mais forte do que o estimado. A questão da renda é crucial. E mesmo que o mercado de trabalho dos Estados Unidos tenha se recuperado em comparação com outros, nós apenas alcançamos o pico pré-cíclico dos empregos. Os salários é que estão reduzindo a confiança. E a inflação? A situação complica um pouco quando falamos sobre os preços de energia, porque os Estados Unidos se tornaram um grande produtor de energia com a Revolução Shale. Isso foi vantajoso para a economia do país em termos líquidos. Os preços de energia são sempre uma faca de 2 gumes. Se os preços já estão baixos e se refletem nas taxas core, temos riscos deflacionários. Mas eu não acredito que esse seja o maior risco. Naturalmente, o problema para os Estados Unidos é que uma grande parte dessa revolução energética não foi lucrativa. Apesar de termos notado uma recuperação nos preços do petróleo, muitos desses projetos implementados com base em preços bem mais altos causaram grandes problemas para os Estados Unidos. O país certamente quer se tornar mais independente em termos de energia, mas os preços do petróleo anularam isso. Isso afetou a situação dos empregos em certos setores, mas isso é muito mais regional em comparação com os números mundiais. Os preços do petróleo estão mais baixos. Você ficou surpreso com o fato de a recuperação do sentimento do consumidor não ter sido maior? Será que precisamos ter um pouco mais de paciência para sentirmos os efeitos? Como eu mencionei, o impacto dos preços de energia nos Estados Unidos geralmente é bem mais forte quando comparamos com o Reino Unido ou grande parte da Europa. A carga fiscal é bem mais baixa nos Estados Unidos, onde os preços de energia são geralmente mais baixos, pois eles dirigem mais e, portanto, consomem mais. Nesse sentido, o impacto é maior e mais imediato no país do que na Europa. Em outras palavras, os resultados foram fracos quando consideramos os preços de energia, a confiança e o impacto sobre o crescimento, particularmente no primeiro trimestre, que foi fraco por vários fatores. Na verdade, um fraco primeiro trimestre tem se repetido nos últimos anos e tem sido mais uma regra do que uma exceção. Qual é a sua expectativa para as atas da reunião do Fed que serão divulgadas esta semana? Eu acredito que eles não querem considerar uma restrição da política monetária antes de estarem confiantes de que a recuperação esteja nos trilhos, os salários reais estejam em alta sustentável e não haja ameaças deflacionárias. A situação está um pouco desaquecida. Os preços de títulos foram revertidos de certa forma e os rendimentos aumentaram. Em geral, provavelmente eles estão menos preocupados com os efeitos da continuação de taxas baixas ou próximas a zero. Eles fizeram tudo o que podiam para preparar os mercados para um eventual aumento das taxas. Eles chegaram a um ponto onde querem ter certeza de que uma medida não precise ser revertida, porque historicamente isso sempre causou problemas. Temos o exemplo do Japão, do BCE recentemente, dos Estados Unidos na década de 1930. Quando o Banco Central subiu as taxas e em seguida precisou reverter a medida. A política do Banco Central nos deixa mais fracos. E o dólar? Muitos dos comentários que tenho lido são mistos. Os analistas acreditam que os fatores fundamentalistas são fortes,
mas também esperam que o dólar se desvalorize no curto prazo. No momento, temos mínimas de 3 meses. Qual é a sua expectativa para a moeda americana? A partir do fim do ano passado, houve um aumento de quase 11% das máximas de 2015 do índice do dólar. Cerca de 70% desse movimento foi revertido, e o processo tem sido mais longo do que o esperado. Em se tratando de moedas, quando pensamos que um movimento é óbvio, subitamente temos uma reversão, e isso é o que aconteceu com o dólar. Nós tivemos um movimento muito inesperado entre meados de julho e início de agosto até fevereiro. A flutuação da taxa de câmbio foi inédita, especialmente considerando que não tivemos alteração na taxa de juros. O BCE implementou um programa de QE e os Estados Unidos têm a intenção de aumentar as taxas. Isso nos diz que, em se tratando de moedas, a situação nunca é certa, e por isso vimos uma reversão do dólar mais longa do que muitos esperavam. Eu acredito que este ano será turbulento. Os Estados Unidos provavelmente não aumentarão as taxas até o final do ano. E isso torna mais uma alta do dólar muito difícil, especialmente além das máximas registradas em fevereiro. Na Europa, temos o outro lado da moeda. Desde meados de abril, quando o índice do dólar não atingiu picos tão altos, o euro é a moeda que tem tido o melhor desempenho diante do dólar, principalmente por causa da grande reversão dos rendimentos de títulos. O dólar provavelmente vai se recuperar este ano, mas não acredito que essa recuperação será grande, porque a dinâmica não vai favorecer mais uma tendência de alta. Na Europa, o impacto do afrouxamento monetário, quando o programa começar a dar resultados, será uma mudança nas expectativas da taxa de juros e da inflação, o que aumenta o rendimento dos títulos. O BCE também notou que o que está acontecendo com os títulos europeus é, em parte, um sinal do sucesso do programa de afrouxamento monetário. Obrigado, Simon. Continuem conectados para mais atualizações e voltaremos com mais uma edição do London Direct. Até mais.